Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e esteja também com toda a tua família. Meu querido, minha querida, muito obrigado por assistir meus vídeos. Muito obrigado por se inscrever no canal Meu Andar com Deus. E muito obrigado por deixar seu like e comentar os vídeos. É uma coisa que eu mais priorizo que você faça, é que você compartilhe as mensagens. Não tem coisa melhor para você e para mim do que compartilhar a mensagem. Gostou da mensagem? Compartilha com teus amigos, com teus familiares, na tua comunidade de fé. Compartilha com todos que você conhece, para que também eles tenham o privilégio e a oportunidade de assistir a mensagem, aprender da mensagem e também compartilhar a mensagem com outros. Nós temos essa missão, a missão de receber e dar. Compartilhar é uma parte da nossa missão como cristãos de conhecimento. A gente teve conhecimento, agora é hora de você compartilhar, tá bom? Deus é contigo. Amigo enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo. Amigo enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo,
Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de sermos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, por Ele ter deixado o céu, ter vindo a esta terra e ter assumido o nosso lugar na cruz, feito a obra da purificação dos nossos pecados. Conforme diz a Tua palavra, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, muito obrigado por esta obra, meu Deus, maravilhosa, incondicional e também inexplicável, misteriosa. Misteriosa obra, o fato de Jesus Cristo se tornar homem e morrer por cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, também pelo Espírito Santo, que nos assiste em nossas fraquezas, porque muitas vezes nem sabemos orar da forma correta como o Senhor deseja. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos assiste em nossas lutas, em nossas dificuldades. Ele nos guia, Ele nos ensina. Ele nos convence, Ele nos converte, Ele nos purifica, Ele nos santifica. Então, muito obrigado pelo ministério do Espírito Santo em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelos anjos que dia a dia nos acompanham, não permitindo que os nossos pés se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Muito obrigado, Senhor, pelo céu estar inteirado e interessado em nós. Continue, ó Deus, olhando para a gente, como diz o Salmo 14, versículo 3. Continue olhando para a gente. E que agora, Senhor, tenhamos um coração aberto e sensível a esse olhar, para que também o Senhor nos assista com as suas bênçãos, para que o Senhor nos contemple com a sua misericórdia, para que o Senhor nos ampare em nossas fraquezas, nos fortaleça em nossas lutas e nos dê vitória em nossas batalhas. Pai querido, dá prosperidade a cada um dos teus filhos também, Senhor. Que nunca lhes falte o pão de cada dia. Que a nossa água seja certa e o nosso pão nos seja dado. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das nossas necessidades. E agora, Senhor, a nossa maior necessidade é compreender, é entender a Tua palavra, é entender Teus planos para a gente. Queremos compreender toda a Tua vontade e a Tua verdade para a nossa vida, Senhor. Então agora, faze resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto, ilumina nossa mente e nosso coração para entender a Tua palavra, que o bom Espírito Santo nos ensine. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus só precisa de uma pessoa consagrada, santificada e purificada para abalar o mundo. E nós temos aqui, aparece no cenário de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, um homem que se submete à vontade do Espírito Santo e permite ao Espírito Santo guiá-lo na missão de levar o Evangelho a outros. E quando a gente se submete à vontade do Espírito Santo, nós somos pessoas comuns. João era um homem comum, Estevão era um homem comum, Paulo era um homem comum, Mateus, Pedro, todos eles eram homens comuns, pecadores iguais a nós. Mas todos eles se colocaram nas mãos do Espírito Santo. E sob a direção do Espírito Santo, eles realizaram o extraordinário. E Deus, nesses dias finais, Ele quer realizar o extraordinário em nosso mundo. Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você. Está você disposto a se colocar nas mãos de Deus para Ele realizar em você e através de você o extraordinário? Leia comigo a história aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Lembrando que o Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os discípulos estavam em Jerusalém, ninguém queria se mover para nada. Aí o que o Espírito Santo fez? Usou Cláudio, o imperador romano, para expulsar todos os judeus, todos os cristãos do Império Romano. Já que vocês estão brigando, há muita perseguição, há muitas disputas, então não quero nenhum de vocês aqui no meu império. Então eles agora vão para outros países, vão para a Grécia, vão para o Egito, vão para
a Espanha, a Europa no caso, e aí vão pregar o Evangelho. Paulo quis ir pregar o Evangelho na Espanha e Deus não deixou. O Espírito Santo não deixou, tá bem? Então alguém teve que levar o Evangelho para a Espanha. Então o Espírito Santo moveu Cláudio para expulsar os judeus. Verso 1 de capítulo 8 diz assim, olha: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. A gente já viu aí que Deus chamou Paulo. A morte de Estevão foi para a salvação de Paulo, né? A gente já viu na mensagem anterior. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, assista lá, o Espírito Santo e a missão, acerca do apóstolo Paulo, tá bem? Agora, no capítulo 8 aí, no final do capítulo 8, nós temos aí, a partir do verso 26, a história do eunuco. Veja que Deus vai usar Filipe para alcançar apenas uma pessoa de outro país, da Etiópia. E aí diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: disponha-se e vá para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele era, digamos, ministro da economia lá na Índia, não é? Que viera adorar a Deus em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro estava lendo o profeta Isaías. Verso 29. Então o Espírito Santo falou com Filipe: suba neste carro, aproxime-se deste carro e acompanhe-o. Correndo, Filipe ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías e perguntou: você entende, você compreende o que você vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Se não há quem me explique? E convidou Filipe a subir no carro e sentar-se junto dele. Verso 32. E a passagem da escritura que estavam lendo era Isaías 53, tá bem? Foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco perguntou a Filipe: me explique, de quem está falando esse texto? Está falando de si mesmo ou de alguém? Então Filipe, começando desse texto, explicou a ele a escritura. E seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco a Filipe: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Veja, a decisão da entrega foi do eunuco. A decisão de estudar a palavra também foi o eunuco. E aí Filipe estava ali apenas como instrumento do Espírito Santo, diz aí o versículo 29, né? Que o Espírito Santo pediu para Filipe acompanhar aquele homem e evangelizar aquele homem. Filipe não tinha outra coisa a não ser o Espírito Santo na sua vida, meu querido. E aí o eunuco disse: aqui está a água, eu quero ser batizado. E Filipe disse: você pode ser batizado se você aceitar a Jesus Cristo como Filho de Deus. Verso 37. Verso 38, então o eunuco respondeu: eu creio. Verso 38, né?
eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito Santo levou Filipe para outra região e ele não viu mais o eunuco, que foi seguindo o seu caminho afora. E agora, onde o Espírito Santo levou Filipe? Levou para Azoto, na região de Samaria. Lá, na verdade, já região da Síria. Filipe agora já se encontra na Síria para pregar o Evangelho. O Espírito Santo levou Filipe para a Síria. Meu querido, minha querida, vamos analisar um pouquinho esse texto aqui, porque a mensagem de hoje é um salvando mais um. E a questão toda é, nós observamos que a partir do Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo ungiu um grupo de pessoas. Filipe foi uma delas. Capítulo 6, a gente encontra Filipe sendo ungido como um dos diáconos. E eram pessoas cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 6, se eu não estou enganado, o versículo 6, diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo quando foram eleitos diáconos para partir o pão da vida com as pessoas. Mas aí vem a perseguição de Cláudio no capítulo 8, né? E aí, meu querido, o Espírito Santo agora vai espalhar esses discípulos para que a missão seja cumprida. No capítulo 6, veja aí apresentar o capítulo 5, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens que foram eleitos eram cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: quando Filipe foi apresentado como diácono da igreja, e a missão deles, veja, o pastoreado deles era servir as mesas. Ou seja, cuidar da comunidade ali, ver quem estava precisando de pão para oferecer pão, roupa para oferecer roupa, emprego para oferecer emprego, terreno para oferecer terreno. Então não havia necessitados entre eles, ninguém pagava aluguel não, cada um recebia ali da igreja a sua moradia, o seu alimento, e ali juntos eles viviam em comunidade, partilhando os interesses e as necessidades de todos eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47, diz que não havia ninguém necessitado entre eles, porque todos eram supridos em todas as suas necessidades. Agora, eu quero começar a análise desse texto no capítulo 8, versículo 1. Porque eu disse na mensagem anterior que Deus, ele não gosta dessa acomodação, porque a igreja, ela tende a se acomodar muito facilmente. Nós estamos com 100 membros aqui, então vamos cuidar da nossa programação, vamos cuidar aqui uns dos outros, vamos nos congregar. Hebreus capítulo 10, verso 25, Paulo diz que a gente não deve deixar de congregar. Agora, o Espírito Santo ficou incomodado com essa congregação em Jerusalém. Todos os discípulos, todos os apóstolos, toda a comunidade de fé reunida em Jerusalém, diz o verso 1 do capítulo 8. E aí o Espírito Santo, incomodado com isso, levantou Cláudio, imperador romano. E observe que aqui, você sabe que Cláudio não era judeu, ele não era um cristão, mas assim como no Velho Testamento Deus vai usar Nabucodonosor como instrumento de disciplina para seus filhos, assim como Deus vai usar Ciro como instrumento de justiça lá para reedificar Jerusalém,
não diz o texto de Daniel que Ciro se converteu ao Evangelho, mas ele dá tudo o que ele tem para a construção do templo. Ele faz doações astronômicas para a construção do templo em Jerusalém. Ele lança um decreto pedindo aos judeus que voltem para Jerusalém. Então, Ciro foi um instrumento de Deus. E o capítulo 45 de Isaías diz que Deus escolheu Ciro como seu instrumento de justiça para bem do seu povo. E aqui nós vamos ver Deus usando Cláudio. Eu vou dizer que foi o Espírito Santo que usou Cláudio para dispersar os discípulos, a fim de que eles entendessem e passasse a cumprir a promessa de Jesus Cristo, a missão dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não, vamos ficar aqui em Jerusalém. Diz o livro Atos dos Apóstolos que eles estavam tão acomodados ali que ninguém queria sair para lugar nenhum. Hoje nós temos uma igreja muito acomodada, né? Nós construímos igrejas almofadadas, bem ventiladas, né? Bem ar-condicionadas, para que a gente se sinta confortável na igreja. E aí nós fazemos bons programas para a igreja e esquecemos da missão. Eu já falei aqui na mensagem, antes da mensagem de Estevão, né, na sacudidura, né, que Deus está incomodado com isso. Esse comodismo espiritual está matando a gente. E o Espírito Santo não pode agir. O Espírito Santo está ansiosamente esperando para que a gente abra o coração, para que a gente desperte dessa mornidão, para que a gente ressuscite dessa morte espiritual. Tanto é que ele faz o apelo em Romanos capítulo 13, versículo 11 a 13, não é? É tempo de despertar. Efésios capítulo 5, verso 13 a 18. Paulo vai falar de novo. Romanos é Paulo que está falando. Efésios é Paulo que está falando. É hora de acordar. E aí o evangelho, os missionários, os discípulos são dispersos, usado por Deus. Deus usando um instrumento humano comum, Cláudio, que ele não sabia, mas ele estava fazendo a vontade de Deus ao dispersar o povo. Ao dispersar o povo, ele estava sendo instrumento de Deus. E agora os discípulos vão para Samaria, vão para a Espanha, vão para a Grécia, vão para Egito, Itália. E diz nessa época que Pedro foi para Roma, não é? Meus queridos, Roma na Itália. Então o evangelho começou a prosperar. É nesse contexto que nós conseguimos entender Colossenses 1, 23. O evangelho não teria chegado a todas as partes do globo, debaixo do céu, como Paulo disse em Colossenses 1, 23, se Deus permitisse que o povo continuasse acomodado de braços cruzados. E eu estava lendo o livro Como Reavivar a Igreja no Século XXI, e nós temos hoje um terrível dado. E o livro é antigo, né? Porque ele não é atualizado. Digamos assim, a mensagem dele não é de 2010 para cá, mas a mensagem dele é relevante. Ele diz que nós estamos vivendo a geração 80-20. E o que é a geração 80-20, Renivaldo? 80% da igreja está sentada de braços cruzados. Meus queridos, imagine a igreja em Jerusalém, 500 discípulos que viram Jesus Cristo subir para o céu, 500 testemunhas, 120 receberam o poder do Espírito Santo, e agora está todo mundo ali de braços cruzados em Jerusalém. Não, temos que evangelizar Jerusalém primeiro. Precisar de 500 pessoas ali para testemunhar de Jesus Cristo?
Era um atropelando o outro, um contradizendo o outro, e as panelinhas começaram a se formar. Lê Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai ver que começou a haver problemas. As panelinhas começaram a aparecer. E aí o Espírito Santo vai vendo essas coisas assim, vai ficando incomodado. E aí ele vai usar um ímpio. Vai usar, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse que se os filhos de Deus se calarem, até as pedras clamarão. Cuidado, meus irmãos, porque se Deus vai usar as pedras, é porque os filhos não quiseram cumprir a missão. E agora, quando o Espírito Santo dispersa os discípulos, Filipe era cheio do Espírito Santo, né? Ele escolheu a região de Samaria para ir pregar. E ele fazia grandes milagres, aí diz o restante do capítulo 8 aí, até o verso 26, diz que ele fez grandes milagres em Samaria. Ele converteu algumas cidades, as cidades inteiras de Samaria aceitaram o evangelho pelo testemunho de uma pessoa. Filipe. Leia comigo o capítulo 8. Vamos ler aí o início do ministério de Filipe lá em Samaria. Filipe prega em Samaria. Entretanto, entre mentes foram dispersos por toda parte pregando a palavra. Verso 4, né? E Filipe, descendo para a cidade de Samaria, anunciava a Jesus Cristo. Ele foi para a capital do Império Israelita do Norte. Foi para a capital. E lá em Samaria, a capital do reino do norte, que agora era governada pelos assírios, não pelos sírios, mas pelos assírios, Filipe vai pregar para eles e diz assim, multidões, observe o verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Amém, meu querido? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem só, cheio do Espírito Santo, foi capaz de levar o evangelho à capital do Império Assírio, a capital do reino do norte de Israel, governada agora pelos assírios. E ali em Samaria, diz o texto que a pregação de Filipe converteu milhões de pessoas, ou multidões de pessoas. Isso é obra do Espírito Santo, meu querido. Isso é obra do Espírito Santo, minha querida. O Espírito Santo leva Filipe. Ele levou todos os discípulos a sair do comodismo de Jerusalém. E Filipe chega a Samaria. E em Samaria, multidões atendem à pregação do Evangelho, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Um homem, uma pregação, a pregação do Evangelho eterno. O Evangelho do Reino, Mateus capítulo 24, versículo 14. Este Evangelho será pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações. E Filipe vai dar testemunho em Samaria. Ele sai de Jerusalém, sai do comodismo, sai das picuinhas, sai das panelinhas, e agora ele vai para Samaria. E ali o Espírito Santo o preenche com poder. E ele prega e multidões aceitam o Evangelho. Eu não sou nada contra os eventos, por favor. Talvez alguém pode até me criticar e pode colocar nos comentários aí, né? Porque eu tenho falado que a igreja está vivendo de eventos, de programas. E eu fiz o desafio para você. A igreja, por exemplo, esse final de semana, que começou quinta-feira, né? No feriado, a igreja se reuniu com mais de 19 mil jovens, quase 20 mil jovens no estádio do Mané Garrincha aqui em Brasília. E eu estou acompanhando os programas via internet. Eu não me inscrevi para ir para lá para o programa, né? Mas eu estou acompanhando pela internet. Meu querido, um evento grande desse, acredite, não teve até agora, né? Ele encerra amanhã de manhã. Mas até agora não teve um momento dedicado ao Espírito Santo. Não teve um momento dedicado à missão da igreja.
que não teve uma oração pedindo a chuva serôdia. Até agora. Talvez hoje à tarde, quando eu chegar em casa, eu vou assistir o tema de hoje à tarde, né? Mas eu não vi ainda. Talvez lá dos 19 mil jovens acampados no centro de Brasília, talvez tenha ali uns ou outros que se reúnem em duplas ou em pequenos grupos buscando o poder, a consagração. Então, por que nos reunimos em eventos tão grandiosos como esse, a altos custos para a igreja? Porque nada é de graça. Quando recursos poderiam ser utilizados na igreja local, inclusive nesse livro, Como Reavivar a Igreja do Século XXI, ele diz que nós temos gastado milhares e milhares de recursos financeiros e temos gastado muito tempo ele fala das últimas 2 décadas, e o livro é de 2005, se eu não estou enganado. Então, imagine nas últimas 2 décadas, de 1990 até 2005, 85 a 2005, nós temos vivido uma coisa lamentável. Em 1988, ele escreveu esse texto dizendo que a igreja tem gastado nas 2 últimas décadas muitos recursos, muito tempo em discussões, eventos, em equipar a liderança da igreja, quando nós não temos empoderado a igreja local para cumprir a missão. Esse é um problema sério. E agora nós vemos aqui na Bíblia, leio de novo o texto, capítulo 8, versos 4 e 5, Filipe, um homem só, mas cheio do Espírito Santo. Agora ele vai converter a Samaria inteira para o Evangelho. E houve mudança na vida das pessoas. Se você continuar lendo aí, nós vamos ver que as pessoas vendiam tudo que tinham, pegavam livro de mágicas, ídolos e jogavam fora, e agora começaram a abraçar o Evangelho. E aí Pedro também vai para Samaria. Pedro ouviu que a coisa estava boa lá em Samaria, e também eles vão para lá, e até a sombra de Pedro começou a curar pessoas lá em Samaria. Oh, meu querido, o Evangelho precisa ser pregado. Nesses dias finais, a luz da salvação precisa chegar a todos os confins da terra. Milhares e milhares de pessoas estão descendo ao túmulo sem o conhecimento da verdade, e a igreja está simplesmente inchada de pessoas sentadas nos bancos da igreja sem fazer nada, de braços cruzados. Nesse livro, Como Reavivar a Igreja, diz que 80% da igreja está sentada esperando que seus líderes façam alguma coisa por eles. Que coisa triste. Assim estava a igreja em Jerusalém. Todo mundo sentado, um esperando pelo outro. Não, vamos ver quem é que vai fazer. Vamos ver quem é que vai levantar e começar uma mudança aqui. O Espírito Santo está vendo isso aí? O que ele faz? Cláudio, lança um decreto aí. Expulsa esse povo aí. Faz um decreto aí. E ameaça de morte aí para esse povo. Esse povo começa, todo mundo começou a fugir. Verso 4, né? Entre mentes foram dispersos e iam por toda parte agora pregando o Evangelho. Quanto à igreja, quando nós percebermos que a nossa missão é fora da igreja, a gente vai parar de valorizar os programas e eventos da igreja. E vamos começar a gastar tempo e recursos no que realmente importa, que é no empoderamento da igreja para cumprir a missão. E o empoderamento da igreja, meu querido, Ellen White diz que a maior e mais urgente necessidade da igreja é o Espírito Santo. E com ele virá todas as outras bênçãos. A maior e mais urgente de todas as necessidades da igreja é o Espírito Santo. Filipe, cheio do Espírito Santo, desceu a Samaria. E multidões. E depois aí já não é só Filipe, mas
já tem Pedro. A gente vai estudar um pouquinho sobre Pedro também, tá bem? Mas aí, agora nós encontramos Filipe. O Espírito Santo é tão maravilhoso, meu querido, que ele não se preocupa só com a multidão. Filipe está tendo sucesso agora alcançando multidões. Agora o Espírito Santo diz: Filipe, vem cá. Eu quero que você entre nessa estrada aqui. Mas, Senhor, essa estrada está deserta. Eu vou fazer o que aqui? Senhor, aqui não mora ninguém. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar aqui, morando aqui nesse lugar que não tem nada? Como é que meus filhos vão ser educados? Como é que vai ser, Senhor? O Espírito Santo disse para Filipe: vai para essa estrada. Eu vou estar com você, vai para lá. Lógico que a estrada aqui deserta é um momento para Filipe também se reabastecer, se energizar do Espírito Santo para o que vem depois. Meus queridos, Deus tem que levar a mim e a você muitas vezes para as estradas desertas, para a consagração pessoal, a fim de que Ele possa usar você para uma obra especial. Talvez, aí a gente pode pensar que esses eventos poderiam ser para isso. E Ellen White fala das reuniões sociais como um momento de energização, de crescimento, de consagração, de santificação. E a igreja perdeu de vista as suas koinonias. A palavra koinonia é comunhão, né? Momento de comunhão ou reuniões sociais. E transformamos reuniões sociais em eventos festivos, ou seja, brincadeiras e lazer, quando na verdade reuniões sociais, de acordo com o livro Testemunhos Seletos e Vida e Ensino de Ellen White, é que esses momentos eram momentos de estudo da palavra, de tirar dúvidas, de questionar a Deus, de orar, de buscar o poder do Espírito Santo. E os eventos da igreja, de acordo com a igreja primitiva e de acordo com a igreja nascente em 1844, eram momentos de crescimento espiritual. A igreja se fortaleceu, a igreja se solidificou através das koinonias, ou reuniões sociais. Esses eventos eram para isso, esses eventos são para isso. Se a gente não usar momentos de crescimento espiritual, as nossas estradas desertas, a gente não tem poder. A gente vai cair na mesmice de uma mensagem ultrapassada, que a gente não se renova, não se recicla. E o Espírito Santo gosta quando você se preenche, quando você para se preencher, para se abastecer. Os discípulos começaram a pregar o evangelho, indo por toda parte, curando as pessoas. Jesus Cristo disse: olha, vem cá. Vamos nos separar um pouquinho aqui, vamos descansar um pouco, vamos nos refugiar aqui. E ele leva os discípulos para Betsaida, e ali sozinhos, Jesus Cristo vai dar aos discípulos a oportunidade de se consagrar. Ellen White fala de reconsagração, né? Reconsagração, ou seja, eu sou uma pessoa consagrada, mas aí eu preciso me reconsagrar todos os dias. Como pregou o pastor Raimundo na igreja, a gente precisa dia a dia nos colocar diante do altar do incenso para uma comunhão pessoal com Deus, para um crescimento pessoal, para nos alimentar do pão da vida, nos alimentar da luz do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Então Filipe vai para a estrada deserta. E na estrada deserta, Deus queria salvar um homem. Naquela estrada deserta, de repente aparece o eunuco. E Filipe, ao ver aquele carro passar, ele não está entendendo nada, né? Mas isso é obra do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo vai conduzir a minha vida, é assim que o Espírito Santo vai conduzir a tua vida. Ele vai conduzir você por caminhos que você nem quer, que você não gosta, mas é a vontade de Deus. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, ele age na vida da gente, e a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vem, mas a gente aceita a direção do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8, não é? O Espírito Santo vai guiar você. O Espírito Santo guiou Filipe. E aí, Filipe, acompanha esse carro aí. O Espírito Santo falou para ele: acompanha esse carro. Primeiro o Espírito Santo leva ele para uma estrada deserta. É hora de se reconsagrar.
é hora de se encher do poder. É hora de renovar as suas forças para o conflito. E agora o Espírito Santo diz, está vendo esse carro aí? Acompanha esse carro. E aí, aquela carruagem estava passando, Filipe começou a correr atrás da carruagem. Imagine ali 4, 5 cavalos em disparada com aquela carruagem indo para a Etiópia. E aí Filipe, correndo ali do lado do carro, diz, ouve que o eunuco está lendo o profeta Isaías. E ele diz, você entende o que você está lendo? Aí ele disse, como eu vou entender se não há quem me explique? E aí ele pede para Filipe subir no carro. E a gente leu a história, né? Filipe, começando de Isaías 53, ele explica para ele toda a escritura. Lembra daquele momento de sozinho na estrada? É hora de Filipe se reabastecer da palavra. É hora dele se encher da palavra. E agora o Espírito Santo vai poder falar em Filipe o que o eunuco precisava ouvir para aceitar o Evangelho. A obra é do Espírito Santo, meu querido. A gente é só um instrumento. Paulo era um instrumento, Estevão era um instrumento. Estevão, com a sua morte, salvou apenas um. Paulo, com a sua vida, salvou milhões. Filipe salvou multidões, mas agora o Espírito Santo queria que ele salvasse só um. Um salvando mais um. E esse um, meu querido, vai fazer toda a diferença na Etiópia. Imagine, porque ele não estava salvando uma pessoa qualquer. Ele estava salvando alguém que veio a Jerusalém buscar o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. O etíope saiu da sua terra para conhecer e buscar o Deus de Israel. E agora Deus vai abrir o coração deste homem e vai usar a posição dele no reino da Etiópia para alcançar outras pessoas. Imagine um primeiro-ministro, um ministro da economia de um país. Ele é ministro. Imagine a influência de um homem desse. Filipe prega o Evangelho, explica a Escritura para ele. E ele agora, com o que ele recebe da Escritura, ele aceita o Evangelho. Ele é batizado. Imagine agora a influência e o poder que esse homem vai exercer na Etiópia. Eu acredito, meu querido, que a conversão do etíope foi para a conversão de milhares de pessoas na Etiópia. Deus não precisou mandar um discípulo para a Etiópia. Poderia ter mandado. Inclusive o próprio Filipe poderia ter acompanhado o eunuco para a Etiópia. Mas assim como Jesus Cristo não foi para Decápolis junto com o ex-endemoniado, o ex-endemoniado foi sozinho para Decápolis e ele chegou em Decápolis, pregou o Evangelho e na região de Decápolis tinha 10 cidades e as 10 cidades aceitaram a Jesus Cristo graças ao testemunho do ex-endemoniado. E agora Jesus Cristo vai usar Filipe para levar o Evangelho ao etíope e o etíope vai levar o Evangelho para toda a Etiópia. E graças ao etíope, o Evangelho chegou na Etiópia. No céu, a gente vai ver o resultado de um evangelismo individual. Você não sabe o poder, a influência que é você cuidar de apenas uma pessoa. Quem sabe, meu querido, Deus chamou você para deixar o grupo dos 80% que estão sentados de braços cruzados na igreja para ser um Filipe da vida. Para levar o Evangelho a mais uma pessoa. Quem sabe um amigo seu que mora em outra cidade e nessa cidade onde ele mora não tem ninguém que conheça o Evangelho do Adventismo. Que não conheça Jesus Cristo, que não conhece a salvação e você recebeu a visita dessa pessoa na sua casa. Saiba que Deus enviou essa pessoa para que ela conheça a verdade através de você. Você tem que ser um missionário na sua casa. Você tem que ser um missionário na sua rua.
Você tem que ser um missionário no seu bairro. Você tem que ser um missionário na sua família. Você tem que ser um missionário na sua cidade. Você tem que ser um missionário no seu trabalho. Deus quer que você seja um missionário na sua escola. Onde você estiver, você tem que ser um missionário. Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Filipe, vá para a estrada deserta. Se reconsagre. Porque eu quero fazer uma obra extraordinária através de você. Renivaldo, o que tem de extraordinário na conversão de uma pessoa? Tem algo extraordinário aí, né, meu querido? Imagine agora, tente visualizar no céu quantas pessoas foram salvas por esse momento de Filipe com o etíope. Eu até imagino que todos os servos do etíope ali, porque era uma carruagem, né, guiada por 4 cavalos, quantas pessoas estavam ali a seu serviço? E com certeza ele tinha uma escolta. Nenhum ministro, nenhum governador, nenhum sátrapa, nenhum conselheiro dos reis daquela época andava sem escolta. Todos eles tinham uma escolta de soldados. Pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, você vai ver que todos os reis aí, governadores andavam com escolta. A escolta de soldados, não era pouco não, normalmente andava com 4.000 soldados. Eu não sei quantos soldados tinha esse rapaz aqui, se era 100, 50 ou 1.000. A verdade é que ele com certeza tinha uma escolta de soldados. Imagine que os primeiros a ser alcançados pelo Evangelho eram aqueles que estavam a seu serviço. Ele era ministro da economia de lá. Então, os primeiros a serem evangelizados foram, além da sua família, aqueles que lhe eram próximos. Normalmente a Bíblia não cita muito a esposa, né, as mulheres, mas quem sabe ele estava sendo acompanhado aqui pela própria esposa. A verdade é que, imagine, eu quero que você tente visualizar agora mesmo, visualizar a influência, o poder, o alcance desse encontro de Filipe com o eunuco. Para começar, ele tinha acesso à rainha de Candace. Ele podia reunir todos os líderes de Candace, rainha dos etíopes, ou a cidade lá, a capital da Etiópia, naquela época. Ele agora, ao levar o evangelho para a capital da Etiópia, eu imagino que, no mínimo, 1.000 pessoas aquele jovem levou aos pés de Jesus Cristo. Eu costumo dizer, não levou, mas trouxe, né? Ele trouxe aos pés de Jesus Cristo. Porque ele está aos pés de Jesus Cristo. E quem está aos pés de Jesus Cristo não leva nada para os outros, meu irmão. Traz para Jesus Cristo, porque você está com Jesus Cristo. Você anda com Jesus Cristo, então você traz todo mundo para perto de você. E ao colocar perto de você, você coloca aos pés de Jesus Cristo. E aquelas pessoas, a Etiópia inteira, foi alcançada pelo Evangelho graças ao testemunho de Filipe a um eunuco. Ou graças ao testemunho de um eunuco. Aqui, a palavra eunuco era alguém solteiro, tá bem? Alguém que, inclusive, eles eram castrados para não ter esposas por causa do seu compromisso com aquele rei ou aquela rainha. Ele era uma pessoa dedicada exclusivamente ao reino. Então ele era um eunuco. Jesus Cristo vai falar que alguns se tornaram eunucos por escolha. Outros foram forçados, como Daniel foi forçado, né, a se tornar eunuco. Então ele não tinha esposa aqui no caso. Eu falei de esposa, mas ele não tinha esposa. Mas quem sabe é que ele tinha servos à sua disposição ali para cuidar dele. Com certeza ele tinha vários servos a serviço dele. Mas a verdade é que esse homem, ele se torna um instrumento de Deus para a Etiópia. É um salvando mais um. Quantas pessoas esse homem salvou, a gente só vai saber no céu.
mas eu acredito que foi mais de 1000. Eu acredito. Por baixo, mais de 1000. Mas primeiro Filipe teve que levar o evangelho a uma pessoa. Lógico, e Filipe poderia ter resistido ao Espírito Santo aqui. Eu estou fazendo uma grande obra aqui em Samaria, Senhor. Multidões estão aceitando o evangelho. O Senhor me impede para ir para uma estrada deserta? Algumas vezes Deus vai ter que tirar você da multidão. Cuidado com as igrejas lotadas. A gente gosta de igreja lotada, não é? A gente se sente até mal quando a gente chega na igreja e a igreja está vazia. Mas muitas vezes Deus vai te levar para o deserto. Deus vai te levar para a solidão, para que Ele possa fazer uma grande obra através de você. Filipe era um homem comum, mas ele salvou mais um. E ao salvar mais um, ele com certeza deu a oportunidade a um país inteiro de conhecer o Evangelho. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a igreja nesses dias finais, meu querido. Agora nós temos que sair desse marasmo. A última estatística é que 93% da igreja trabalha, ou está sentada de braços cruzados, e 7% está trabalhando. Tenhamos cuidado, porque eu não quero fazer parte dos 93% não, meu querido. E eu quero que você também não faça parte dos 93% que está parado aí, de braços cruzados, esperando os outros fazerem as coisas por você, e você só criticando. Você quer fazer parte dos 7%? Ou você quer... Quem sabe você está nos 93%, mas você quer sair dos 93% e quer abrir mão do comodismo para ser um instrumento do Espírito Santo? Quer você deixar o Espírito Santo levar você para a estrada deserta, para a estrada da consagração, da santificação, para que você seja usado por Ele para salvar pelo menos mais um? Você quer pedir força ao Espírito Santo para salvar, nem que seja mais um? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo, Ele se importa como uma pessoa salva. Tanto é que Ele usou Filipe para salvar o etíope. Por favor, meu Deus, também hoje nós queremos ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para salvar, nem que seja mais um. Nos dê poder, nos dê sabedoria, nos dê coragem para sair do comodismo e buscarmos aqueles que estão perdidos, para levar o Evangelho a todo mundo e apressarmos a volta de Jesus Cristo. Perdoa-nos a negligência, Senhor, perdoa-nos o comodismo e sara a gente, ressuscita a gente, reaviva a gente, Senhor, para que possamos realizar o extraordinário nesses dias finais. Nós o adoramos, agradecidos e pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém.